Jornal da CBN. De volta aqui essa conexão Brasília, com Gerson Camarote em Brasília, com Cássia Godoy aqui ao meu lado em São Paulo. E nós temos 2 deputados para conversar aqui no Jornal da CBN agora, à medida que ontem tivemos aquela discussão lá na comissão mista da medida provisória da reforma administrativa. Camarote até já se pronunciou, já falou, já analisou essa questão aqui para nós no Jornal da CBN. E um dos pontos que foram aprovados pela comissão nesse momento foi a mudança do COAF para o Ministério da Economia, como era originalmente, saindo do Ministério da Justiça, como pretendia o governo. Para a gente entender o que levou a essa mudança, nós estamos com a presença do deputado João Roma, que é presidente da comissão mista da medida provisória da reforma administrativa, do PRB da Bahia, e do deputado Major Vitor Hugo, que é do PSL de Goiás e líder do governo na Câmara dos Deputados. Deputado João Roma, bom dia para o senhor. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Deputado Major Vitor Hugo, bom dia para o senhor. Muito bom dia, Milton, bom dia, João, e bom dia a todos os ouvintes da CBN. Começando aqui com o deputado João Roma, que é presidente da comissão mista da medida provisória da reforma administrativa. Deputado João Roma, o governo Bolsonaro queria o COAF no Ministério da Justiça. Os deputados, por maioria lá na comissão mista, entenderam que deveria voltar para a economia. Os deputados temem que na justiça o COAF tenha mais poder? Olha, Milton, sinceramente eu não sei qual a motivação principal dessa solicitação da mudança do COAF. Cabe lembrar que a 870 não tratou apenas disso. Essa medida tratou de toda a estruturação do governo federal, toda a nova configuração que o governo Jair Bolsonaro encaminhou para o Congresso Nacional. Nessa medida foram analisadas mais de 500 emendas. E a questão do COAF foi um desses assuntos. Mas é uma questão importante. Tantos outros. E é muito importante. E foi, de fato, no fim da conclusão do trabalho da comissão, que tomou, inclusive, mais notoriedade e que deu, de fato, mais tensionamento. Por um lado, eu conversei, inclusive, com o ministro Moro algumas vezes e explanei para ele que havia, dentro do quesito da comunicação, uma imagem entre os parlamentares de que se buscava fazer um superministério e que tentava se trazer de volta um Estado policial. E eu disse a ele na época que era importante comunicar isso para mostrar que, de fato, o COAF no Ministério da Justiça estaria não só melhor equipado, como que também traria mais proteção para o direito individual do cidadão. O que prontamente o ministro conseguiu responder, mostrando que estava mais estruturado e, pela característica do Ministério da Justiça, daria mais liturgia a esse importante órgão. Portanto, eu acho que essas informações foram sanadas. Mesmo assim, o entendimento dos parlamentares é que o COAF deveria permanecer no Ministério da Economia. Então, a questão foi para a votação ontem e esse assunto terminou retornando o COAF ao Ministério da Economia. Não interpreto como uma derrota total do governo, uma vez que são muitos assuntos numa mesma medida provisória, mas perde, obviamente, uma ação importante e crucial no combate ao crime organizado. Major Vitor Hugo, o governo perdeu nessa? Não, foi apenas uma primeira batalha. Eu queria esclarecer também algo que foi falado ontem na imprensa nacional. Quando nós temos o debate nas comissões mistas, aos moldes que aconteceu ontem, muito bem presidido pelo João Roma, o nosso deputado da Bahia, as atribuições para as articulações são da liderança do governo no Congresso Nacional. A liderança do governo na Câmara, acompanhamos, claro que, da mesma forma que aconteceu ontem, a medida provisória já foi levada para a Câmara de Brasília, para a Câmara dos Deputados, e sempre a gente acompanha as medidas provisórias na fase anterior para saber os acordos que foram feitos e para planejar os embates que acontecerão na fase seguinte na Câmara. E foi exatamente o que aconteceu. Nós, o PSL, se reuniu ontem, no início da tarde de ontem, a maioria dos deputados presentes fechou questão no apoio à permanência do COAF no Ministério da Justiça. Então, o PSL vai batalhar para que isso seja revertido no plenário da Câmara. Depois, nessa mesma reunião, nós
propusemos a ideia de irmos conversar com o presidente da República para que nós nos uníssemos cada vez mais em torno do pensamento do presidente, e fizemos uma reunião muito boa, muito fraterna, muito unificadora, agregadora no início da noite. Não foi uma derrota, como o presidente da comissão destacou. Havia 95% do que o governo pretende fazer em termos de reorganização da administração pública federal foi aprovado pela comissão mista, e agora esses pontos que foram modificados, nós vamos ter novas oportunidades para defender os nossos pontos de vista e para brigar para que o COAF fique com o Ministério da Justiça, particularmente para fortalecer o combate à corrupção, o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao crime organizado. Major Vitor Hugo, me permita só colocar nessa nossa conversa aqui também o Gerson Camarote. Gerson. Bom dia, Major Vitor Hugo, bom dia, deputado João Roma. Aí eu pergunto aos dois a seguinte questão: você teve também a limitação nessa medida provisória, pelo menos o texto que saiu lá da comissão, da atuação dos auditores fiscais, ou seja, da Receita Federal em investigações. Isso não pode também sinalizar para um movimento maior de esvaziamento de operações como a Lava Jato, de ações de investigação como um todo? E se não tem também um movimento maior, que eu acabei percebendo ontem, inclusive para outras questões que a gente tem percebido, até mesmo para ressuscitar o projeto de abuso de autoridade? Deputado João Roma. Olha, Camarote, sinceramente eu acredito que essas alterações, por exemplo, tendem também a manifestar um movimento que vem sendo crescente no Brasil, inclusive, eu acho que encabeçado pelo próprio governo federal, de segurança jurídica no Brasil. Então, eu não interpreto totalmente como um cerceamento de poderes, mas sim de destinação específica de poder. Porque se não fosse assim, não precisariam ter características distintas dos órgãos públicos federais. Então, o que é muito importante, igualmente como combate ao crime organizado, é ter no Brasil segurança jurídica, sim, para que inclusive se possa viabilizar investimentos, para que toda a estrutura, certo, possa ter credibilidade dentro do país, pois assim nós vamos conseguir retomar a economia e ter geração de emprego, que sem dúvida é a pauta mais importante para o brasileiro. Deixa eu ouvir agora então a opinião do Major Vitor Hugo a propósito também desse tema proposto aí pelo Gerson Camarote. Major. Bom, ontem eu recebi na liderança do governo o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, bastante preocupado com essa na perspectiva de redução de competência e de atribuições. O que o João Roma falou em termos de sopesamento ou equilíbrio entre as funções de investigação e do Ministério Público, talvez da Polícia Federal, para a construção do reforço da segurança jurídica é efetivamente uma preocupação, mas nós vamos ter oportunidade na Câmara dos Deputados agora para debater isso em maior profundidade e para reverter, se for o caso. Nessa reunião ontem do PSL, que é o partido do presidente, é o partido, a pedra angular da nossa futura base, esse também foi um ponto debatido, e a maioria dos deputados do PSL, que é o maior partido da Câmara dos Deputados, tem um posicionamento também sobre os demais, ainda que sendo construído e aumentado ao longo do tempo, no sentido da gente retomar a condição inicial da Receita e impedir esse esvaziamento nas suas atribuições. Mas como eu sei realmente que é algo, nós sabemos que é algo complexo, nós teremos oportunidade para debater, para chegar à melhor conclusão, com certeza. Cássia Godoy. Gostaria de ouvi-los, deputados, começando pelo deputado João Roma, a respeito da possibilidade, se vocês já trabalham com essa possibilidade, de estar em risco a validade da medida provisória da reforma administrativa, que vence agora no dia 3 de junho. Olha, Cássia, de fato essa é uma grande preocupação que sempre norteou o trabalho dessa MP 870 e sempre me manteve realmente muito cioso de uma diligência, ou seja, de um ritmo
importante nessa comissão, e desde o princípio nós falávamos que ao mesmo tempo que nós precisávamos discutir em profundidade o assunto, nós precisávamos ter ritmo necessário, uma vez que se chegar ao dia 3 de outubro sem essa matéria terminada no Congresso Nacional, cai toda a medida provisória do presidente Bolsonaro e retorna a configuração ministerial no início do governo Lula. 3 de junho, né? 9 ministérios. 3 de junho é a Isso. data fatal. Portanto, eu de fato lamento, né, conseguimos, né, de forma hercúlea, né, com a colaboração e compreensão de todos os integrantes da MP 870, mas ontem, por uma questão de ordem apresentada ao presidente Rodrigo Maia, não foi possível fazer a votação dessa MP, e hoje isso realmente já me deixa preocupado, pois antes dessa MP terão outras MPs que têm que ser apreciadas antes, inclusive com temas mais polêmicos, e isso pode sim colocar em risco a aprovação dessa MP até o dia 3 de junho, o que faria um grande constrangimento, uma grande balbúrdia na esplanada dos ministérios. Então, estou preocupado, tenho conversado com vários líderes partidários, conversei ontem com o Major Vitor Hugo, que igualmente se manifestou preocupado, mas tenho certeza que com um bom entendimento, certo, mostrando que o Brasil é mais importante, inclusive, do que vertentes partidárias ou ideológicas, nós poderemos sim avançar nisso, se Deus quiser, ainda na próxima semana. Deputado Major Vitor Hugo. Bom, realmente é uma preocupação nossa a questão do prazo, né, porque essa medida provisória é importantíssima para o Brasil, mas na minha interpretação, na nossa interpretação, a questão de ordem formulada pelo Diego Garcia vai a um ponto também de necessidade de previsibilidade na Câmara dos Deputados. Então, essa questão de ordem já havia sido decidida pelo presidente Rodrigo Maia no ano passado, no sentido de manter a ordem da leitura das medidas provisórias, para que não pudesse haver qualquer tipo de... e eu não estou fazendo qualquer insinuação nesse sentido, mas só para reforçar a ideia de que a leitura na ordem da apresentação das medidas provisórias garante, primeiro, que haja um sequenciamento correto das prioridades, inclusive dos prazos, e também que não haja uma modificação da ordem das medidas provisórias de acordo com o tema e haja uma jogada política nisso, de maneira a de repente, deixar um assunto mais importante ou menos importante, a depender da conveniência política de quem está conduzindo o processo. Nesse aspecto, eu queria reforçar o seguinte: as medidas provisórias que foram lidas ontem, a 863, que trata da abertura do mercado para as empresas aéreas estrangeiras, e a 866, que trata da criação da ANAC Brasil, que vai tratar da navegação aérea no país e tal, são medidas provisórias sobre as quais existe já algum consenso em torno delas maior e mais rápido. As demais medidas provisórias que antecedem a 870, como mesmo prazo da 870, há problema de nós anteciparmos. Então, se nós votarmos a 863 e 866 e na sequência 870, a gente consegue cumprir, consegue inclusive atender as necessidades, por exemplo, da Força Aérea Brasileira, que tem falado muito sobre a 866, e do mercado em geral aéreo, que vai permitir o barateamento das nossas passagens aéreas com a entrada do capital estrangeiro, investimentos maiores aqui, aumento de linhas aéreas, o número de linhas aéreas, voos regionais. Então, e para além disso, vai permitir também a votação da 870. Eu queria também fazer uma rápida observação. Deputado, você podia repetir qual é a observação, porque o seu áudio ficou prejudicado. A minha última observação sobre o que foi falado a respeito da questão de ordem levantada pelo deputado Diego Garcia. Na minha avaliação, não houve qualquer ataque pessoal do deputado ao presidente Rodrigo Maia, embora seja necessário fazer uma crítica construtiva, no sentido de que estão havendo reuniões fora da Câmara dos Deputados, muitas vezes as reuniões do Colégio de Líderes, que regimentalmente tem a previsão para que os líderes da oposição, do governo, da maioria, da minoria e de todos os partidos que participem para a definição da pauta da Câmara dos Deputados, tem acontecido fora do ambiente na Câmara dos Deputados, muitas vezes com convites faseados ou com líderes não sendo convidados. Isso não é bom para a democracia brasileira, isso não é bom para o ambiente na Câmara dos Deputados. E o questionamento feito pelo deputado Diego Garcia vai ao encontro do que eu imagino que vai começar a acontecer ainda com maior frequência, que é o questionamento
de fatos como esses. Muitos partidos não se identificam com os partidos do centro, vão deixar isso cada vez mais claro, inclusive porque se sentem escanteados dessas decisões da pauta da Câmara dos Deputados acontecerem como eu falei, de maneira escalonada, com pequenos grupos de líderes reunidos, se definindo, depois aumenta-se mais a capacidade de influência dos líderes que chegam nessa fase posterior da reunião. Já é pequena, porque a pauta já foi definida, aí alguns líderes chegam só para o cafezinho e outros nem chegam, porque não são convidados. E assim, o que é enfraquecido, na verdade, é a democracia brasileira, porque impede que haja a manifestação e a construção de uma pauta que seja harmônica em relação a todos os líderes, inclusive ao governo e à oposição. Mas, Vitor Hugo, já que o senhor está falando sobre esse assunto, deixa eu entender do deputado João Roma aqui, se o deputado João Roma também tem visto esse tipo de articulação que o senhor está dizendo assim, parece tentar excluir alguns parlamentares e alguns partidos, inclusive, desse debate. O senhor percebe isso no parlamento, deputado João Roma? De fato ocorre, né? Isso algumas vezes faz parte do jogo democrático, mas eu concordo com o Major Vitor Hugo, é importante dar toda a liturgia e transparência, não só os procedimentos, né, do regimento interno da Câmara dos Deputados, mas também através dos entendimentos, até porque a Câmara dos Deputados, ela manifesta lá diferentes vertentes de pensamento dos brasileiros, mas é importante que mesmo no dissenso nós conseguimos construir uma pauta comum. Uma pauta, inclusive, que o próprio governo federal, né, nessa nova forma de se relacionar com a política do governo Bolsonaro, ele tem pedido, inclusive, o protagonismo no Congresso Nacional. Então, isso é um momento muito salutar. Então, realmente é muito importante que haja uma discussão sempre ampla e transparente dos assuntos republicanos, né, dos assuntos que são de interesse de todos os brasileiros. Então, reforço aí o que falou o Major Vitor Hugo, que tem se esmerado e tendo uma postura muito decente na condução da liderança do governo na Câmara, mas eu acredito que cada vez mais, onde possa inserir e buscar, inclusive, ampliar esse diálogo de forma transparente, é salutar, até porque todos são eleitos, todos estão legitimados pelo povo brasileiro para buscar o melhor das soluções de cada uma de suas regiões. Então é importante que não existam classificações de deputados de primeira classe, ou deputados, como disse o deputado Vitor, que chegam depois para o cafezinho. Mas eu acredito que o presidente Rodrigo Maia saberá, sim, conduzir e dar dimensão a todos esses assuntos, como tem feito muito bem, enaltecendo o papel do parlamento durante essa história do Brasil. Deputado João Roma, presidente da Comissão Mista da Medida Provisória da Reforma Administrativa, deputado pelo PRB da Bahia, deputado Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado do PSL de Goiás. Obrigado pela gentileza dos senhores ter aceitado o convite aqui para conversar sobre esta movimentação no Congresso Nacional em torno desta comissão que está tratando desta medida provisória a 870. E aí, apenas para deixar aqui esclarecer para quem está nos acompanhando na programação da CBN, porque entrou no assunto aqui uma fala do deputado Diego Garcia num confronto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Logo na abertura do Jornal da CBN, a gente inclusive trouxe para você aqui essa discussão, porque havia um pedido de inversão de pauta para deixar de apreciar hoje, ou no dia de ontem, a medida provisória da reforma administrativa, que havia sido aprovada mais cedo na comissão. Isso foi decidido por Rodrigo Maia em poucos segundos, durante uma discussão com o Diego Garcia. E o Diego Garcia, deputado Diego Garcia, que é do Podemos, ao pedir a palavra, usou lá uma expressão que deixou o Rodrigo Maia meio incomodado, que disse assim: é desleal com este parlamento. E aí o Rodrigo Maia voltou e disse: não, Vossa Excelência não tem o direito de me chamar de desleal. Esse debate, esse diálogo, inclusive, nós fizemos aqui durante essa conversa. Apenas para você ter uma ideia aqui e esclarecer melhor. Muito obrigado a participação de vocês, obrigado Cássia Godoy, obrigado Gerson Camarote. Vamos para as notícias da sua cidade. 7h53.